pouquinho, ó. Já estamos no ar. Vamos lá. Bem. Olha, eu queria agradecer vocês duas que estão aí em Paris, Márcia Tiburi, a nossa professora Val. Muito importante vocês conversarem conosco. A gente vai trocar ideias aqui sobre a situação do Brasil, o combate ao coronavírus. O tema da educação é muito importante para nós. Educação como um todo no Brasil, né? Eu fui, e a Val acompanhou todo esse processo aí, relatora do Fundeb no Congresso Nacional, e hoje nós tínhamos que dar uma acelerada na educação, mas a gente só vê retrocessos, Márcia. A gente só vê retrocessos e muita preocupação de como será o Brasil após esta pandemia. Então, vamos nos apresentar? Posso apresentar as duas? Claro. Sim. E vocês aí acrescentam o que quiserem, por favor. Nós estamos conversando Sorocaba, São Paulo, Brasil, com a filósofa, a doutora em filosofia, Márcia Tiburi, se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formada em artes plásticas também, feminista, participou muito, isso te deixou bastante conhecida do programa Saia Justa na GNT, e também escritora de vários livros. Márcia, eu vou aproveitar e ler agora o seu livro. Estou lendo bastante nesse momento de quarentena, o livro Como Conversar com um Fascista. Reflexão sobre o cotidiano autoritário brasileiro. Acho que é essencial para mim. Já estava lendo muita coisa, muita leitura atrasada, né? A gente estava num processo, quase um processo eleitoral aqui no Brasil, e tudo paralisou. Agora, leitura, então, é conhecimento. Eleitoral, e não eleitoral. Aqui estávamos no processo pré-eleitoral. Você também foi candidata a governadora no Rio de Janeiro. Fiquei muito contente de saber que você é gaúcha, entendeu? Minha família também é de gaúchos, Márcia. Conterrânea. Você é de Vacaria, a família do meu pai é de italianada lá de Veranópolis, os Bernardi de Veranópolis. Muito próximos. A minha mãe quase parentes. A minha mãe de Lagoa Vermelha. A minha também. Tá vendo? Já somos da mesma família. Qual o sobrenome da sua mãe? A minha mãe é Paim de Souza. Paim. Mas não, a minha mãe não é descendente de italianos. O meu pai é que é descendente de italianos. Da mesma forma. Da mesma forma comigo. A minha mãe é descendente de portugueses e franceses. Lá é Machado Berthier, em Lagoa Vermelha. E da minha família e os Bernardes de Veranópolis. Eu nasci aqui mesmo, mas todo o resto da minha família é de gauchada. A professora Val, vou apresentar a professora Val Burga, ela é da nossa UFSCar, com muito orgulho da UFSCar de Sorocaba. É verdade. A nossa extensão da UFSCar aqui na cidade de Sorocaba, que nós tivemos um grande orgulho de conseguir implantar uma universidade federal. Não sei se você sabia, Márcia, mas até 2006 não tinha nenhuma vaga pública de ensino superior na cidade de Sorocaba, hoje com 600 mil habitantes. Nessa parte do interior aqui, nenhuma vaga de universidade pública. Agora temos a federal em duas expansões aqui, numa cidade pequena, Campina do Monte Alegre, e na cidade de Sorocaba. A professora Val é professora doutora, historiadora também, especialista em educação infantil. Val, é isso que a gente quer que você fale bastante aqui conosco. Fala um pouquinho, vamos ver, vamos conversar. Bom bate-papo. Você está fazendo um pós-doutorado aí em Paris, e quero que você contribua demais aqui com a educação infantil no Brasil. E eu, no Congresso Nacional, Márcia, não sei se você acompanhou, eu fui vereadora em Sorocaba, da primeira leva que o PT elegeu. Uhum. Em 83, sou fundadora do Partido dos Trabalhadores. Era sindicalista antes. Fui também do Comitê Brasileiro pela Anistia, aqui em Sorocaba, na região. Era um comitê bastante conhecido e significativo no Brasil, pela morte de Alexandre Vanucchi Leme, um estudante da USP que foi assassinado pela ditadura. Então, nosso comitê tinha muita
projeção. Depois disso, a fundação do Partido dos Trabalhadores. Me elegi vereadora em 83. Fiquei com 3 mandatos, fui candidata a prefeita e depois 3 vezes deputada federal. E os temas que eu tratava na Câmara Federal foram sempre pautados pela pauta dos direitos humanos, os direitos das mulheres, a pauta feminista, a causa LGBT. Sou autora da lei reconhecida agora pelo STF, a lei que criminaliza a homofobia, e coordenei a bancada feminina e sempre também pautando a área da educação. Então, nos apresentamos aqui, minimamente, para quem nem nos conhecia muito bem. Agora sou vereadora na cidade de Sorocaba novamente, e pautando sempre o tema da educação, a pauta dos direitos humanos e os direitos das mulheres. Márcia, por favor, você poderia nos colocar, se for agradável para você, eu sei que não é, por que você teve que sair do Brasil? Eu participo das campanhas, você participou como candidata a governadora. Eu participo das campanhas eleitorais desde 83. E as campanhas eleitorais ficaram horrorosas, violentas. Eu não conhecia campanha eleitoral como essas últimas que eu vi. Eu participei de quase todas. Se eu não era candidata, eu estava apoiando os candidatos. As eleições de Lula. Então, queria que você falasse... Troquei de lugar porque a minha internet começa a ficar péssima. Vamos ver se vai dar certo. E Yara, eu não vou poder falar muito sobre isso, porque se eu falar tudo, a gente gasta 2 horas só com essa sua colocação. Mas, para resumir, não foi por conta da campanha política que eu tive que sair do Brasil. A campanha política trouxe uma quantidade de ameaças que eram inevitáveis no contexto, mas que foram muito menores na época da campanha do que todo o ano de 2018. Os ataques que eu recebia, eu acho que por eu ser professora de filosofia, por eu ser escritora, por eu ser uma voz crítica, os ataques começaram logo depois que eu um dia passei por uma emboscada midiática numa rádio em Porto Alegre, no dia do julgamento do Lula no TSF4, lá em Porto Alegre. Eu lembro disso. Um grupo miliciano midiático, que é o MBL, entrou nessa entrevista e eu não quis, me recusei a participar daquela cena patética e fui embora. E a partir dali eu comecei a ser atacada nas redes de uma maneira que extrapolou, que parecia uma coisa profissional, porque houve uma campanha de difamação muito pesada, e a partir dessa campanha de difamação eu recebi muitas ameaças de morte, tanto que hoje eu não tenho mais Facebook por causa disso, porque o Facebook que eu tinha virou um lugar de ataques, tantos ataques que virou uma plataforma ali, o meu perfil virou uma coisa tóxica demais. Então, hoje eu tenho Twitter, que eu também bloqueei um monte de gente, e tenho o Instagram. Mas, enfim, a campanha trouxe um nível de violência e de ameaças. Eu andava com um carro blindado, esse tipo de coisa, porque havia, de fato, ameaças. Mas havia muito mais ameaças antes, e muitas ameaças que implicavam a minha condição de professora, de intelectual. Eu tive que sair das universidades que eu dava aula, eu tive que parar de lançar livros publicamente. O MBL invadia todos os lançamentos do meu livro em 2018, que era um livro sobre feminismo, foram invadidos pelo MBL. E aí, eu não sei se era gente do MBL ou outras pessoas, mas pessoas espancavam meus leitores, prometiam massacre. Então, eu saí do Brasil não só para me proteger, para proteger a minha vida, mas também para proteger a vida das pessoas que gostavam de mim, que andavam comigo, que participavam, que acompanhavam essa minha trajetória, que durou por mais de 20 anos viajando pelo Brasil com os livros, falando de filosofia, falando de literatura. Então, eu tive que sair... Você nunca tinha visto situação igual, né? Não, eu tive que sair também por uma questão pessoal. Afinal de contas, eu sou uma professora, dependo da minha própria vida para sobreviver, tinha que continuar trabalhando, fazendo outras coisas, e acabou que eu recebi alguns convites de algumas universidades e tive a sorte também de ser convidada e a honra de ser convidada por uma universidade francesa, e cá estou. Foi isso.
Você está acompanhando a situação brasileira com relação ao Ministério da Educação e tudo mais? Então, eu estou acompanhando a catástrofe brasileira. Eu escrevi 3 livros sobre o Brasil nos últimos anos, desde 2015. Esse primeiro é o livro do fascismo, que também rendeu muitos ataques por parte de pessoas que não o leram. Depois escrevi um livro sobre o ridículo político, que analisa o golpe, as manipulações de imagem e como o fascismo entra na sociedade através dessas figuras patéticas e ridículas. Qual é o jogo estético-político que está sendo jogado, ou seja, qual é a cena, né, que esses personagens fazem e como essa capitalização do ridículo leva à eleição de figuras tais como Bolsonaro. E olha, 2017 esse livro saiu, então eu já falava do perigo bolsonarista. E agora, em 2019, eu publiquei um livro chamado Delírio do Poder, no qual eu analiso a loucura coletiva, no qual eu falo sobre o psicopoder, que é, para mim, a estratégia utilizada por Bolsonaro, por Trump e por vários desses tiranos que estão espalhados pelo mundo afora. Explica mais para nós o psicopoder, por favor, Márcia. Então, o psicopoder significa o cálculo que o poder faz sobre o que você sente e o que você pensa. Foucault, por exemplo, falou do biopoder como cálculo que o poder faz sobre a vida. Outros autores hoje, na linha de Foucault, inclusive, como, por exemplo, Achille Mbembe, ele fala de um necropoder, que é o poder de matar, o poder como prática da matança e da aniquilação dos indesejáveis, dos pretos, dos pobres, das mulheres, daqueles todos que foram marcados pelo capitalismo como corpos indesejáveis. Descartáveis. E que devem ser descartados, né? Que devem ser eliminados da cena. O comunista entra nisso, né? Por isso, hoje em dia, tanta gente também usa esse significante que é o comunista, como se isso fosse um xingamento, como se isso fosse uma injúria, como se isso fosse um desabono. Qualquer discurso mais progressista, você já é comunista. Inclusive, no Brasil, isso... no Brasil, inclusive, eu acho que a coisa atingiu o absurdo, porque qualquer pessoa que tem uma postura minimamente democrática é tratada, taxada de comunista. Então, o comunista é um termo pejorativo na mentalidade fascistoide de muitos brasileiros. Mas eu acho que a educação, nesse caso, que a sua pergunta vai nessa direção, né? Eu acompanho muito o Brasil há muito tempo e, infelizmente, não me surpreende nada do que está acontecendo. E não me surpreende e eu espero sempre estar errada, mas nos últimos anos eu tenho sido sempre muito pessimista do ponto de vista teórico, embora eu tenha sido muito otimista do ponto de vista prático. E foi por isso também que eu acabei... Você ficou pessimista depois do golpe? Com relação a Dilma? Não, eu não queria que acontecesse o golpe, como todos nós, mas esse pessimismo vem da análise do cotidiano autoritário e de como não havia políticas que driblassem o avanço justamente da mentalidade autoritária, que é o que a gente converte, o que a gente muda a partir da educação. Por isso a educação é uma instância tão fundamental. A educação não apenas a educação escolar, mas a formação cultural também. Essa educação que a gente tem no âmbito da vida, esse formar-se a si mesmo, né, que é algo tão importante. E que todas nós, como professoras, como feministas, como formadoras de opinião, nós sempre, evidentemente, lutamos por isso, batalhamos por isso, formamos pessoas por conta desse tipo de perspectiva, de implantação de democracia, de uma mentalidade democrática, a partir também, evidentemente, da educação, porque educação é lastro. É a educação que constrói o básico patamar social e o patamar do próprio social, né, a partir do qual a gente convive, transita uns com os outros. Então, é evidente que o momento é dramático, é pior, é catastrófico, e é evidente também que o programa desse governo é um programa tanatopolítico, biopolítico, nesse sentido também necropolítico, psicopolítico, visa a destruição das instituições, visa a destruição do Estado, enquanto o Estado serve ao povo, o Estado de bem-estar social, que era precário no Brasil, ficou ainda pior, mas que havia um desejo do PT de melhorar
e era isso que o PT vinha tentando fazer há algum tempo. De qualquer maneira, hoje, eu acho que não tem outra saída para nós, se não pensarmos em derrubar esse sistema e colocarmos um outro projeto de país em curso, um projeto de país para o povo, para as pessoas, voltado para os direitos das cidadãs, dos cidadãos, das crianças, dos jovens. Tudo isso implica escolarização, implica produção de oportunidades, produção de trabalho, de emprego. Mas eu acho que uma cultura também, a gente precisa insistir nisso, né? Uma cultura de respeito à dignidade também, né? E é isso que as nossas vozes, eu acho, podem colaborar, podem contribuir para essa construção também nessa época. Márcia, eu participei, Val, você já entra nessa conversa da educação, por favor. Eu participei da construção de políticas públicas aqui que começaram a ser implantadas no governo Lula. A primeira proposta de Fundeb nós construímos na Câmara, o núcleo de educação do PT, a professora Maria José Rocha, que era nossa assessora parlamentar da Bahia, uma educadora assim de renome no Brasil, ela nos ajudou a formular a primeira proposta de Fundeb, que seria um fundo que financiasse a educação para todos, porque o Brasil só em 2006 teve um mecanismo prático e financeiro para poder financiar a educação para todos, porque falar que a educação era um direito de todos, mas você não tinha escola, não tinha o recurso, você não tinha o professor, os prefeitos não tinham escola para todos. Transformamos a educação básica em obrigatória. Assim, um marco no Brasil, mas veja como isso é recente, né, Márcia? Como isso é recente. E quando eu vejo, eu participei do programa que deu, o projeto Moradia, que deu origem ao Minha Casa Minha Vida, participando junto de especialistas e mais especialistas, construindo esses programas. Aquilo que o Brasil deveria fazer em termos de saneamento e de moradia, que era uma necessidade imensa, os avanços na educação, que estão descritos no Plano Nacional de Educação. E quando eu vejo essas coisas serem desmontadas, e o Fundeb, até agora, estamos chegando no mês de maio, chegamos no mês de maio, o Fundeb não foi votado, porque ele tem que ser refeito e deveria ser aperfeiçoado para 2021, para mim parece filme de terror para o futuro do Brasil. Nós temos mais a estrutura que financia a educação básica como direito de todos os brasileiros, como Anísio Teixeira já dizia lá na década de 30, no Manifesto dos Pioneiros. Então, eu ajudei a construir essas políticas públicas, eu e tantos outros, que foram implementadas no governo Lula. Para mim, é uma dor pessoal quando eu vejo essas políticas sendo destruídas. Quando o ministro Haddad, eu era representante do MEC em São Paulo, quando o ministro Haddad começou a fazer o relacionamento do Ministério da Educação com os municípios, programas que chegariam do MEC, o MEC ser conhecido e uma relação próxima em programas como Pró-Infância, transporte escolar, formação de professores, o dinheiro direto na escola, programas que chegaram, trouxeram o MEC para perto do município, era isso que eu apresentava para os municípios paulistas. Então, se vê isso destruído hoje, para mim, é uma dor profunda ver que isso pode retroceder, uma coisa dessa que a gente estava avançando. E o Plano Nacional de Educação, que parece que foi esquecido. Professora Val, se você quiser falar um pouquinho para nós da importância, que nós colocamos no Fundeb, Márcia, a educação infantil, que não estava prevista como um todo, o financiamento da creche e da pré-escola, que foi o Congresso que aperfeiçoou, eu era relatora no Congresso, aperfeiçoamos e a creche também entrou no financiamento do Fundeb. Por favor, Val, você é uma estudiosa da educação infantil, hoje é uma coisa tão, tão fundamental, o cuidado com a criança pequena, a educação com a criança pequena, que para nós é fantástico. Diga lá. Pois é. Então, de novo, né, agradecer a Márcia e a Yara por esse bate-papo, né, assim, de longe daqui, né, mas sempre pensando muito no Brasil, porque é a nossa terra, né, o nosso lugar. Daqui a pouco estou aí de volta, né, com os estudos concluídos. Importante dizer que estou afastada da minha atividade docente no momento, mas não da vida de educadora, de professora, né, e da vida, né. E era mais ou menos por aí que eu queria puxar uma conversa com vocês, né, de pensar essa coisa da educação, né, que ela vai além dos conteúdos escolares.
né? Eu acho que a educação, eu estou falando isso por conta do que a gente está vivendo hoje com a pandemia, né? Eu acho que com o que é esperado da educação formalmente falando, né? E dos professores, das professoras, né? Que estão sendo, de certa forma, massacrados, né? Nesse ritmo de que tem que produzir conteúdo, tem que enviar conteúdo, tem que fazer conteúdo, e falar um pouquinho dessa questão da especificidade da infância. Né? Acho que... Os professores, agora que os pais têm que fazer isso em casa, os professores estão sendo muito valorizados. Eu acho que é um bom mote para a gente pensar, não né? aguentam isso, porque não é só levar a criança ou o adolescente e deixar lá, né? Tem todo um processo que isso tem um processo de formação, né? Que precisa ser valorizado e reconhecido não só na esfera da formação, como na esfera da vida, né? Do que representa essa profissão dentro da sociedade. Mas eu estou recuperando a ideia da educação, porque ela vai além daqueles conteúdos formais, estou falando principalmente do ensino fundamental, né? E ela faz parte desse tecido que a Márcia está falando, que você está falando também, a área, né, cultural, social, né? E que hoje esbarra na questão da saúde, né? Acho que, assim, garantir saúde, ou pensar formas que a gente esteja bem, né? Pensar também na educação hoje, né? A gente sempre fala da criança como criança no tempo presente. A criança não vai esperar amanhã, né? Eu acho que a questão da pandemia nos pôs todos no tempo presente, até para verificar, não, isso não está legal, né? O jeito que está acontecendo não está legal, né? E aí, pensando no que a Yara estava falando da creche, da pré-escola, né? Acho que a nossa legislação garante, né, que a criança esteja, né, na primeira etapa da educação básica, aí na creche pré-escola, mas atendendo... De forma muito recente, né, Val? Muito recente. Exatamente, né, de 88, e aí na LDB ainda dizendo para a gente, né, que essas crianças, estou falando das crianças pequenas e dos profissionais que as atendem, professoras, professores, né, e a gente sabe que tem uma gama de profissionais que trabalham para garantir esse atendimento à criança, né, que são as pessoas que estão cuidando da limpeza, as pessoas que estão cuidando da alimentação, as pessoas que também estão cuidando de estar junto, né, da organização desse cotidiano, da relação com as famílias. E era aí que eu queria dizer que a nossa legislação, e a Yara, que trabalhou bastante com isso, Márcia, que passa por aí pela filosofia, né, marca fortemente, né, que a educação das crianças não é uma educação, quando a gente está pensando na educação infantil, ela acontece em ambientes não domésticos. Né? E por que eu estou falando isso? Pensando nessa questão de se jogar uma educação infantil, uma proposta que aconteça à distância. Né? Quando a gente está dizendo do direito à educação infantil com professores e toda a estrutura que precisa em ambientes não domésticos, a gente está reforçando que a educação infantil, ela acontece complementar à ação das pessoas adultas que envolvem essas crianças, que está com essa base no educar, cuidar. E nós estamos nesse momento, vivendo, né, essa ameaça mesmo, né, de tanto desqualificar a questão das pessoas que trabalham com a educação das crianças pequenas, como a forçar, entre aspas, né, as famílias a trabalharem de uma forma com as suas crianças que só se trabalha no ambiente coletivo com as outras crianças, né, com outras crianças e com outros adultos. Então, não adianta uma teia de uma listinha de atividades, não adianta ficar na frente do computador o tempo todo, né? Eu acho que a gente tem aí um momento de pensar, só concluindo essa ideia, a gente tem um momento de pensar também essa relação que está posta para a gente agora, ali, né, no cotidiano, no dia a dia, sem perder, né, esse contato, né, que é, assim, fundamental para nós todos pensarmos, né, com esse ambiente que é o ambiente da pré-escola, da creche. Né? Perdão, Yara? Hoje a gente vê, você fala nesse momento, inclusive, da pandemia, que as famílias estão tendo que trabalhar com essa questão, com as crianças em casa, e nem conseguem, a maioria dos pais não conseguem. Imagine. Isso é uma coisa também que a gente precisa pensar, Yara, nesse conjunto.
3 filhos de idade diferente, recebendo pelo Zap as lições para 3 filhos diferentes, em 3 séries diferentes. Isso não existe, né? E nem formatizado isso foi no estado de São Paulo, que o estado de São Paulo ainda não foi na rede estadual e nem mais. Mas as ameaças à educação infantil são muito grandes, com pandemia ou sem pandemia, os cortes no Ministério da Educação, a não valorização dos professores, uma campanha que o MEC fez, terrível, assim, de que pais e alunos denunciassem os professores que estivessem fazendo ideologia de gênero, escola sem partido, o raio dessas coisas. As ameaças vinham antes da pandemia, a não valorização, o ataque à escola pública, o ataque à universidade. Então, a minha preocupação, hoje tem o período da pandemia, seríssima essa questão. Depois eu queria falar com a Márcia, inclusive, desses efeitos sobre as mulheres trancadas dentro de casa. A violência doméstica aumentou aqui no Brasil, assim, os números assustadoramente de agressões às mulheres. A preocupação com a educação é na prática. Vota o Fundeb ou não vota o Fundeb esse ano? A educação infantil vai estar garantida ou não vai? A formação dos professores, o financiamento, essas coisas todas que eu estou falando que já eram preocupação nossa antes da pandemia. Sim. Acho que nesse leque de questões que você está colocando, Yara, acho que a gente precisa pensar que não só a educação infantil, mas a educação como um todo, ela não é exclusivamente urbana, pensando ainda no tamanho do Brasil, né? Pensando assim na nossa grande, onde nós habitamos, né? Então, a gente vê comunidades quilombolas e crianças quilombolas, né, sendo ameaçadas mesmo por conta do que está acontecendo. Né? Tem as crianças indígenas, temos as crianças ribeirinhas, então essa grande diversidade, essa grande população que é atingida, né, pelo sistema de educação, a própria legislação diz para nós, né, que assim, você tem que ter as mesmas condições de acesso e permanência. Né? O que a gente hoje está vendo é que não tem nem as condições de acesso e permanência já não existiam, né, e agora são agravadas pela questão aí da pandemia. Então, voltando aí à questão da educação básica, quando você propõe um projeto, né, de estender isso para garantir os dias letivos ou garantir o número de horas, você está mais preocupado com o aspecto burocrático do que com o papel da educação, que é garantir que essas pessoas possam circular pela vida, ter essa experiência, né, mas também, assim, nos seus espaços, né? Eu acho que, assim, a gente acaba colocando em contradição o que a gente tem ali como obrigação, né, como legislação, inclusive, né, e também essa relação com o que nós estamos vivendo hoje, que é tempo presente, né, e o que é que isso significa para as crianças, o que significa para as famílias, o que significa para as mulheres, isso é uma coisa que a gente precisa discutir, né. Ontem estava numa reunião com um grupo e estava muito, além de muita gente está trabalhando, isso é muito importante dizer, que as pessoas estão trabalhando, estão pensando, estão ajudando nesse processo e caindo, de certa forma, uma ficha, né, ficha, é tão antigo isso, apareceu aqui uma ex-aluna, quando trabalhava ainda lá, não sei, em Taboão da Serra, né, eu sou bem lá da periferia de São Paulo, né, querida Taboão da Serra, né, trabalhei lá há muitos anos, mas aí alinhavando essa ideia, né, que tem lugar onde a fome vai chegar primeiro que a doença, por conta dessa organização, esse tecido social que a gente está vivendo. Né? Então, é legal que a gente pense, reflita. Hoje, Val, é gravíssima a falta da merenda. Era a refeição de muitas crianças, a refeição principal de muitas crianças. Nossa. Né? Essa questão. Tem aqui a companheira nossa, Maria José Rocha Lima, de Brasília, está lá, na capital, nos acompanhando. Parabéns, Yara, e demais companheiras da importante discussão. A Yara foi uma incrível patrocinadora da ideia do Fundeb, antes mesmo de ganhar o governo e ser relatora. A Maria José foi a relatora na equipe de transição do governo do Fernando Henrique para o governo de Lula. E aí que nós formalizamos a proposta do Fundeb. Obrigada, Maria José, que está acompanhando a gente aí, a Zezé Lima, a baiana. Márcia, diga lá. Então, está sendo muito bom ouvir vocês duas, e acho que é um momento muito rico assim, para a gente realmente trocar, a partir das nossas experiências,
teóricas e práticas, né? Sendo que a educação é um campo justamente em que se reúnem, em que acontece a intersecção natural entre teoria e prática, né? E um aspecto que eu acho que é bem importante mesmo de ser frisado é esse. Então, a gente pensa certas coisas, tem certas construções simbólicas sobre a educação que fazem parte das teorias, e então a gente ouve a Walburga falando como se compreende, como se vê, como é possível entender os processos envolvendo a infância, as crianças, e a educação das crianças dentro da sociedade, para além da escola. E quando Yara fala das formas de acesso, né? Quando você fala assim, do papel fundamental da pessoa política que trabalha com educação, que se preocupa com o acesso das pessoas à educação, então a gente vê um cenário de construções em que todos os sujeitos implicados, nós e tantos outros, Yara no seu campo político, criando Fundeb, Walburga no seu campo de pesquisa, criando tanto conhecimento, eu como professora de filosofia, cada uma de nós inventando, criando e tentando construir nexos para que se amplie essa rede pela educação, o amor pela educação, o respeito à educação e a compreensão de que a educação é uma área absolutamente fundamental, fundadora de uma sociedade e fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade e para que essa sociedade, enfim, sobreviva, se construa de maneira criativa, de maneira respeitosa. Todas as outras áreas dependem da educação. Todos os poderes vigentes dependem da educação. Então, aquelas pessoas que não foram educadas ou que foram mal educadas, são pessoas que, em acedendo ao poder, também podem acabar se tornando pessoas nefastas e prejudiciais no cenário da construção, em que a gente deseja a construção de uma sociedade aberta, democrática, múltipla, e por aí vai. Mas eu estou falando isso também pensando no meu lugar como professora de filosofia, porque eu acho que nesses anos todos também no Brasil e agora fora do Brasil, eu continuo fazendo a mesma coisa, que é a mesma coisa que vocês continuam fazendo, lutando pela educação e, em específico, lutando pelas áreas que nos concernem. No meu caso, a filosofia, gente, preciso falar isso, a filosofia é uma área que trabalha com a qualificação do pensamento, trabalha com o pensamento reflexivo, basicamente isso, que também é fundamental para todas as outras áreas. Um músico precisa de pensamento reflexivo, um médico precisa disso, um deputado, um vereador, uma feminista, uma dona de casa, uma vendedora, todas as pessoas que são trabalhadoras e trabalhadores e vivem o mundo humano e na construção de uma sociedade, precisam do pensamento reflexivo. E a educação, evidentemente, faz acontecer o pensamento reflexivo, ou seja, esse pensamento cuidadoso, atencioso, que é capaz de dar solidez subjetiva para as pessoas, para que elas possam adquirir outras formas de conhecimento e para que elas possam também adquirir o básico que nos falta hoje, que é ética. Ética que nos permite, então, reconhecer os outros, que nos permite a cada um de nós, nas nossas profissões, as mais variadas, agir com decência, com dignidade em relação àquilo que se exige de nós. Então, eu devo ser uma boa professora de filosofia, ou pelo menos devo me esforçar para ser, assim como vocês, nas profissões de vocês. Os políticos também, né, Yara? Porque quando você conta da sua trajetória, a gente que conhece um pouco da sua história, a gente sabe todos os seus esforços, tudo que você fez na sua vida, quanta coisa, quantas lutas nas quais você se envolveu. Você podia se dedicar a outras áreas, mas essa atividade dá dignidade a você e também é conveniente para outras pessoas. A pergunta que eu acho que muita gente no Brasil hoje está se fazendo é por que a política perdeu a dignidade? Por que a política não tem mais a dignidade como uma questão? Os discursos dos donos do poder atuais,
do governo atual, então, é um discurso que trabalha, prioriza todo o tempo a indignidade, a falta de respeito, e também por falta de vamos dizer assim, de arcabouço cognitivo, a falta de educação, né, tá evidente, né, nesse governo, mas um governo que também não sabe o que fazer, que na verdade é um governo de incompetentes, do presidente aos seus ministros. São pessoas competentes, pessoas que não conhecem sociedade, que não conhecem os jogos de poder e são espertíssimos nos jogos de poder, mas não conhecem o político, não conhecem o político no sentido da instância onde transitam as relações humanas, suas necessidades, seus desejos, seus anseios, o simbólico e o imaginário que constroem isso, né? Então, eu estou falando isso porque eu acho que se torna cada vez mais importante que a gente demonstre, isso tem que ser um trabalho diário também, a importância da política e a importância da luta, porque nós precisamos retomar a política, em que pese que a política é uma instância altamente burocrática, nós precisamos ocupar isso, retomar a política para poder construir uma sociedade mais justa a partir desse dispositivo do poder que é a política. Nós não podemos deixar que a extrema-direita, que as perspectivas violentas, ignorantes, mal formadas, continuem fazendo política. E eu aí não estou falando dos intelectuais no poder, não. Eu estou falando, claro que eu acho que os intelectuais têm que ajudar a sociedade brasileira. É um dever social de quem estuda, de quem pensa. Mas eu estou falando dessa formação no sentido que a Walburga trouxe, né? De uma formação que venha a ser constitutiva da pessoa, do sujeito humano, da subjetividade humana, e que a gente vai alcançando nas mais diversas instâncias. Que a gente precisa também valorizar, sob pena de nós nos tornarmos uma sociedade de gente bárbara, de gente grossa, de gente estúpida, de gente sem noção do que está acontecendo e de gente muito egoísta, né? Que essa é uma das características também dessas pessoas aí grotescas que estão hoje no poder. Elas são pessoas muito egoístas que se preocupam apenas com o seu poder, com o lugar que elas ocupam. Por isso elas não constroem nada pelo social. Por isso elas fazem a defesa do neoliberalismo, que é uma defesa justamente do antissocial. É uma defesa da psicopatia política, porque a gente precisa do social. O social é a instância sem a qual a gente não vive, né? Então, acho que é importante a gente também levantar esses tópicos, assim, em que pese, quando eu falo essas coisas, pode tudo parecer muito... Estou puxando a conversa para o lado das idealizações, mas eu acho que sem essas idealizações que podem ser antecipadas nas nossas ações práticas, a gente também perde o sentido da ação, né? A gente precisa muito ter utopia nos nossos corações e mentes. Márcia, eu vendo algumas entrevistas suas pela internet, você entrou na política como candidata e não tinha essa experiência. Eu tenho desde 83. E você usou uma expressão que eu achei muito interessante, que as pessoas não estão só odiando a política, elas odeiam os jogos do poder. Os jogos do poder é o termo que você usou. Eu, quando estava como vereadora ou no Congresso Nacional, eu tinha tanta coisa para fazer, eu nunca fui de participar dessas grandes negociações, indicar ministro, todo esse jogo de poder que muitas vezes corrompe, inclusive, sabe? Mas eu tinha tanta coisa para fazer, para trabalhar, por exemplo, para defender o Fundeb, que eu não gostava nem desses jogos de poder dentro de partidos, que era disputa por cargo, disputa pelas lideranças, eu sempre detestei, e não gostava, é importante, mas eu não gostava, e nem no Congresso Nacional. Então, tinha tanta coisa para fazer que eu gostava da política na prática, fazer a prática da boa política, defendendo temas, como eu disse, a pauta dos direitos humanos. E o que você sofreu aqui, nós estamos passando isso, sim, aqui. Nossa, eu tenho... Os ataques nas minhas redes sociais são graves também. Já fiz muita denúncia na polícia com relação a ataques e ameaças. E que eu nunca tinha sofrido isso antes. Evidentemente que eu tinha sofrido
as pessoas não concordando, quando foi a pauta da homofobia, então, que ela tramitou na Câmara Federal, na maior tranquilidade, não teve problemas. Depois que chegou no Senado, que virou aquele filme de terror, quando ligaram a questão da homofobia com as questões religiosas, que eu sofri muitos ataques nessa época, mas nada parecido como hoje, em que a política virou uma coisa muito violenta. E você falava dessa questão dos jogos do poder, né? Que a população odeia você, que ela odeia os jogos do poder, essas negociações, muitas vezes, que não são claras, não são transparentes. E a educação que a gente tinha que trabalhar, a educação pela cultura da paz. A educação que a escola deve dar, que muitas vezes você vê pessoas hoje defendendo a volta do AI-5, fazendo manifestações, elas não têm nenhuma leitura do que foi a ditadura militar, a versão que elas tinham da ditadura militar, do ato institucional número 5, que inclusive elas não poderiam estar fazendo manifestação na rua se tivesse AI-5, que elas estão pedindo AI-5, é uma coisa assim que muitas vezes soa quase como incompreensível o que está acontecendo no Brasil hoje, mas essa ascensão que você falou, que até acho que percebeu muito antes que eu, dessa construção dessas aberrações sendo construídas, inclusive, culminando na queda da presidenta Dilma. Eu vi essa construção no Congresso, eu vi. Eu estava lá em 2013, 2014, eu via toda essa construção boicotando o governo e as políticas da presidenta Dilma. Então, até perdemos a pauta. Eu queria falar uma questão, né? Eu acho que é bom a gente pensar. A Yara deu uma deixa ali atrás que eu gostaria de retomar, né? Que é a questão das mulheres e a educação. Nós temos, sim, professores e professoras, né? E eu acho que é importante dizer que existem professores homens na educação infantil, né? E eles precisam ter esse lugar de reconhecimento. Mas eu queria voltar à questão da mulher e a educação, né? E isso que alguém postou aqui, né? Que tem que não só cuidar da casa, de trazer dinheiro, pagar a conta, e ainda tem que fazer a lição do filho, que tem que baixar no celular 3 vezes, né? 4 vezes, porque não tem a impressora em casa, porque... Então, acho que tem essa questão mesmo do acesso. Oi? Tem que manter a casa, alimentar os filhos, sofrer violência doméstica. Sim. A gente está falando, assim, acho que quando se pensa em resolver o problema burocrático dos dias letivos e das 800 horas, né, esquece-se da questão da vida das pessoas, né, que também estão em confinamento, ou isolamento, ou então tendo que se expor nessa relação. Mas eu queria falar um pouquinho, e aí talvez a Márcia complemente, sobre essa questão que mesmo dentro da educação, e aí trazer a questão da educação, quem trabalha com a infância e quem trabalha para a educação infantil, mesmo dentro da universidade, queria contar rapidamente um caso, depois jogar para a questão do que sofrem, do que pensam, né, e que acontece com as mulheres. Então, eu tenho uma trajetória como professora de História e ingressei na universidade como professora de ensino de História e Geografia. Um tempo depois, eu fui para Sorocaba e sou professora de Educação Infantil e trabalhei, formação em Educação Infantil, e trabalhei com as aulas de estágio. Um dia me questionaram, né, que se eu tinha sido rebaixada, né, porque mesmo sendo professora, eu não era mais professora de História. Eu trabalhava com formação de Educação Infantil e para as professoras e professores e com as crianças pequenas. Então, eu queria lembrar que nessa teia que vai construindo esse raciocínio, né, as crianças estão por último. Primeiro, porque elas não falam, e quem trabalha com elas, e quem vive com elas diretamente, que são, claro, as mães, as famílias, os pais, porque os pais também vivem, também não são ouvidos, né? Então, eu acho que, assim, a sociedade foi criando, né, essa dificuldade, né, de nos enxergar, de nos ver e de colocar no lugar, né, que é a margem, que é o do não falar, que é o do não sentir, que é o do isolado, né? E aí, dentro disso, queria comentar um pouquinho, e quem sabe aí vocês falam, né, que pensando na educação, pensando na pandemia, pensando nessas coisas todas que estão falando, que nós estamos vivendo, que nós também precisamos aprender a viver nesse momento, né? Porque é o imponderável, é aquilo que a gente
não contada, não estava na agenda, né? Então, acho que assim, é uma proposição mesmo de uma outra agenda, né? Pensando aí nessa questão dos avanços, mas como é que a gente, nesse tempo presente, nesse tempo da história que nós estamos vivendo, que está se transformando, como é que a gente propõe, como é que a gente vive, como é que a gente pode, com todo mundo, porque não é só a academia, o governo, eu acho que é isso que você falou, Márcia, né? Como é que a gente se ativa socialmente, né, para a gente ter essa nova agenda, né, pensando aqui nesse imediatismo desse tempo presente, que a gente nem sabe como é que vai ser o futuro, mas pensando muito mais nessas questões que a gente combata as desigualdades, né, e aí eu estou falando da questão da sociedade mesmo, né, porque não é justo que as pessoas morram porque elas não têm como acessar os sistemas, nem só de saúde, mas sair dos seus lugares, né, porque elas estão presas na pobreza, né, ou então na questão do próprio preconceito, né, a gente fala tanto da educação das relações étnico-raciais, mas as pessoas negras, as pessoas pobres, né, que sofrem mais, né, que estão sendo exterminadas, e não é de hoje, não é só a pandemia, né, e voltar à questão das mulheres, né, que nesse confinamento a gente também tem essa cultura que a mulher, ou essa educação, assume todas as funções, ou a maioria das funções, e muitas vezes silenciada por conta aí das questões relacionadas à violência, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo. Márcia, assistimos aqui em Sorocaba, como a sua palestra, que nós amamos aqui, no SESC também, Pensares, né, um ciclo de debates que o SESC fez em Sorocaba, você foi uma delas, e o Gessé de Souza também. E ele focou sempre muito na questão do Brasil, que as pessoas não querem reconhecer. Eu estou lendo vários livros sobre isso agora, porque é uma questão que me preocupa muito, e eu tenho agora a convicção de como isso afetou a formação do povo brasileiro, que é a questão do racismo. Filósofo, eu queria que você colocasse algumas coisas sobre isso. O Gessé afirma muito, e é verdade, a nossa formação, mais de 300 anos com a escravidão, com o racismo, que está introjetado ainda na cultura brasileira e que nos impede, muitas vezes, de avançarmos dessa pauta dos direitos humanos, dessa pauta de igualdade, de atenção aos mais pobres, da divisão de renda, gravíssima no Brasil. Hoje a gente vê as mulheres na faixa mais baixa até o que o Congresso votou hoje, votou ainda um recurso a mais. O presidente Bolsonaro pensava em dar uma ajuda agora na pandemia de R$200. Pensa um pouco. E o Congresso votou para 600 e 1.200 para aquilo que eles chamam de mãe solteira. São mães chefes de família, mas 50% dos lares brasileiros hoje, as mulheres são chefes de família. O magistério é feminino. E aí entra essa questão da pauta dos direitos humanos, que é tão difícil a gente trabalhar, Bolsa Família, que é tão criticado, porque essa atenção aos mais pobres, eu acho que está o tema do racismo introjetado em todas essas questões de termos uma parcela significativa da população brasileira negra e, portanto, discriminada e, portanto, considerada de segunda categoria, e que se critica demais quando se faz políticas públicas para trazer negros para a universidade. A gente mandou essa legislação para o Congresso, nós votamos no sistema de cotas, eu fui relatora na Comissão de Constituição e Justiça dessa política de cotas, fui relatora disso, e as pessoas, assim, até hoje não engolem essa questão dos negros estarem na universidade. O que tu pensa, Márcia, dessas questões? Yara, eu não sei se vocês estão me escutando, mas eu estou escutando vocês de uma maneira muito interpretada. Então, é como se tivessem bolhas, e aí eu escuto um pouco da questão, mas não consigo escutar todos os detalhes levantados. Então, eu vou fazer uma colocação assim, levando em conta o que eu consegui escutar sobre esse nexo e vou chamar assim, para resumir, interseccional entre esse sistema de preconceitos, como nós lutamos contra isso, e você falou bastante agora sobre a questão do racismo, né? Então, o racismo realmente, o racismo, o machismo, o fascismo, o neoliberalismo,
são todos faces de uma mesma moeda, digamos assim. São lados de um mesmo dado que é lançado nessa sociedade das injustiças e que eu realmente acho que nós só vamos superar nesse jogo que Walburga definiu como sendo uma ativação social, né? E por isso eu acho que as feministas negras podem nos ajudar tanto, porque as feministas negras que criaram a discussão, as negras e as latinas, né? Que criaram a discussão, que somos, num certo sentido, nós também, mesmo que a gente não seja, eu, por exemplo, não seja uma mulher negra no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, eu já não sou uma mulher branca tampouco. Aliás, no Brasil, eu me defino como parda, que eu acho que é a raça que mais convém à minha pessoa mestiça. Mas existem filósofas feministas que trabalham justamente com o conceito do mestiço. Quer dizer, quem é a pessoa mestiça? Essa pessoa que vive na borda, nas fronteiras, que não é nem de um lugar, nem de outro lugar. E eu estou falando delas porque elas construíram uma ideia de interseccionalidade que não é só teórica, é uma interseccionalidade também prática. Então, é uma metodologia de ação que envolve movimentos sociais, envolve o mundo acadêmico, envolve as instituições criadoras de teoria, as instituições criadoras de prática. E por isso que o feminismo é tão importante como dispositivo de transformação, porque ele, e a gente sabe disso pelas nossas lutas, nós conseguimos nos reunir, mesmo que a gente viva ainda muito escondidas, muito na clandestinidade, nós feministas conseguimos reunir, juntar mulheres das mais diversas descendências, ascendências, né, que vêm dos mais diversos lugares, das mais diversas inscrições sociais, dos mais diversos universos do trabalho, da atividade humana e social. E aí eu confio muito que, articulando as mulheres, a gente vai conseguir sair dessa cena horrível que a gente vive no Brasil. E eu acho maravilhoso o que as nossas feministas negras vêm fazendo. Elas têm ensinado a todas as mulheres a fazer feminismo e a reconstruir o próprio feminismo. Então, existe um outro giro, digamos assim, um outro metabolismo entre os grupos que tem a ver com a chegada dessas mulheres negras, que são jovens, que são feministas, que são das mais diversas idades, mas eu falo das jovens porque eu acho que tem um gás também geracional muito importante, e eu acredito muito nelas fazendo política e tentando construir uma outra política. E, além de tudo, elas são a grande contradição que vem à tona, né, que irrompe, ocupando o poder no momento em que o poder masculino, esse poder tradicional, que é patriarcal, que é branco, que é oligarca, que é capitalista, que esse poder se encontra muito frágil. E não é à toa que Marielle Franco representava tudo isso, e ela vem com toda a força, e ela é exterminada, assassinada por grupos que representam justamente isso, esses grupos que têm medo dessas mulheres que chegam para ocupar o poder, porque elas trazem uma outra perspectiva na qual a figura do homem branco capitalista é uma figura patética e ridícula. E, infelizmente, falar disso, tentar aprofundar minimamente isso, porque eu acho que é seríssimo. Infelizmente, a gente vive uma equação social em que os homens são donos do poder e para as mulheres sobra violência. Nesse momento de confinamento, as mulheres, claro, estão em luta, muitas mulheres estão em luta, estão fazendo o que podem, mas o que tem de mulheres que estão trancadas debaixo das condições de violência da sua própria casa? Você levantou essa questão antes. Realmente, as estatísticas, aquilo que a gente fica sabendo que é muito pouco, que é a ponta do iceberg, já é demais. Aqui na França, isso bem acontece. E por quê? Porque nós estamos num mundo em transformação e a figura subjetivada como homem, né? O indivíduo masculino marcado e generificado pela masculinidade na sua forma atual, que é uma forma muito tóxica, essas pessoas se sentem muito frágeis. Então, quando um homem se sente muito fragilizado, quando ele descobre, mesmo que inconscientemente, como ele é fraco,
como ele é sem graça, como ele é estúpido, como ele é ignorante, como ele é burro, como ele é desinteressante, como ele não vale nada, o que ele faz? Nesse extremo de fragilidade, ele ataca a figura em cima da qual ele tenta ser forte, em cima da qual ele vai praticar violência, porque violência é o que ensinaram para ele que faz ele ser homem. E quando um homem mata uma mulher, é a grande prova da sua covardia, a grande prova da sua estupidez, da sua ignorância e de como ele está aliado, afinal de contas, a uma violência que não ajuda ninguém em nada e dá a ele uma compensação psicológica que só uma pessoa muito frágil precisa. Mas o que fez o patriarcado? Fez as mulheres acreditarem que elas são frágeis, né? Então, eu estou falando isso porque há uma grande complexidade nesse tipo de coisa, é um problema seríssimo, nós precisamos analisar com muito cuidado, mas eu acho que para lançar um questionamento que pode ficar para as pessoas que estão nos ouvindo, para a gente pensar melhor esses lugares, né, ocupados pelas pessoas, e é isso que a gente fala quando fala de gênero, né? Eu dei aula de gênero e dou aula de gênero até hoje, falo de gênero todo o tempo, e já escrevi para desmontar essa maluquice, essa ideologia de gênero, né? Então, que foi isso. É uma dessas aberrações ideológicas que tenta projetar, e num sequestro epistemológico, tenta projetar na instância que faz um trabalho sério aquilo que é a sua própria precariedade, né? A sua própria estupidez, ignorância e maldade. Então, acho que também é uma tarefa muito importante de quem é professor, pesquisador, intelectual, fazer o trabalho epistemológico, né, de deixar claro o que está em jogo quando a gente está falando de questões tão sérias e importantes num contexto de má-fé, né, muita má-fé dessas igrejas, enfim, todas elas, porque todas são machistas, né, e aí fica difícil a gente negociar. Márcia, Val, tem muita gente aqui contribuindo e colocando opiniões. Está me ouvindo bem, Márcia? Nós ouvimos você perfeitamente. O Zé Pelim fala das vidas negras que importam. O professor André Cordeiro fala também que muita gente na universidade ainda não aceita a política de cotas, professores que não aceitam a política de cotas, até estudantes que discutem a política de cotas para que negros, indígenas cheguem na universidade. A companheira Heloísa Aragão fala da importância de se denunciar a violência doméstica, que aumentou muito com o confinamento e a quarentena. A professora Vera Capucci, tem gente do Brasil inteiro aqui opinando conosco. Você tinha colocado, Márcia, uma questão de horário para você, tudo bem? Nós já estamos há 40 minutos no ar aqui. Tem problemas para você, horário? Eu tenho que sair no máximo em 3 minutos. Perfeito. Então, eu queria agradecer demais. Foi ótimo ouvir você. Eu vou ouvir vocês mais 3 minutos e aí eu desligo e vocês continuam. Tá. Professora Val, nós queremos muito, muito você de volta aqui, contribuindo na educação. A formação dos nossos... Queria só falar rapidamente. Agora cortou o som também aqui. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo você perfeitamente. A Márcia também. Assim, rapidamente, né? Acho que antes da Márcia, acho que a gente vai sair também, né? É dizer o seguinte, né? Que é importante o que foi dito. Eu não peguei o nome da pessoa, assim, vidas negras importam, né? A vida de todos nós importa nesse momento, né? Mas acho que olhar para as crianças, olhar para as infâncias, olhar para as professoras, para os professores, e para essas pessoas que estão expostas, né, é nosso dever hoje, né? Assim, se o Estado não faz isso, nós precisamos fazer essa ativação social, acho que muito bem falado aí também pela Márcia, como é que isso está sendo construído, né, e assim, tentar, né, na medida que nos é possível, né, tá muito próximo das crianças, das professoras, das pessoas que precisam, né, e da gente também, né, eu acho que a gente precisa ficar muito próximo, né, para a gente não sucumbir com a pandemia. Na verdade, eu acho que a gente tem que ficar mais forte, né.
Então, volta aqui, Vel. Volta. Vocês são pessoas importantíssimas. Não, vou voltar logo. Segundo semestre, estou aí com todo mundo de novo. Segundo semestre, estou aí de novo. E não podia deixar de dizer, né? Porque, assim, as pessoas sabem que eu estudo brincar e as relações desse brincar. O brincar não é uma coisa sem importância para a criança, né? Então, ele não pode ser usado como punição, nem como desculpa para fazer educação infantil EAD ou qualquer coisa desse gênero, né? Eu acho que pode ser um aliado aí nesses momentos aí de pandemia, mas as crianças, elas podem, todas as pessoas que vivem com crianças e professores e professoras sabem disso, se comunicar e viver e entender esse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem... O que não pode acontecer é essa brincadeira de faz de conta, né, das instituições responsáveis, né, do que está acontecendo hoje, fechar os olhos. As crianças podem e devem brincar, as mães não precisam sofrer por causa disso, nem as professoras, claro. Né? Mas, assim, quem não pode brincar é quem é responsável, né, e pela nossa conjuntura, e aí todos nós temos que estar bem presentes, né, para agir, né, na defesa da vida e dos direitos de todos nós, todas nós. Queria agradecer a vocês duas. Me mandaram aqui dizendo que a nossa live parece aquela música As Três Mulheres do Brasil. Queremos vocês, as Três Mulheres do Brasil. Vera Capucho, o Geninho falou isso para nós, o Eugênio, aqui da cidade de Mairink. Agradecer muito a todos que contribuíram conosco, mandando um monte de recados, e que a gente possa fazer mais lives. Você pode, Márcia, outras vezes conosco? Claro, vamos sim. Vamos, daqui a um tempo, vamos fazer sim. Prazer. Obrigada, viu? Obrigada. Nós agradecemos. Quando você voltar para o Brasil, volta para Sorocaba, por favor, também. Certo. Prazer ver vocês duas, e assim, um abraço para todo mundo que está aí no Brasil, e aqui em Paris também, né, Márcia? Tem os nossos colegas, as nossas colegas estão aqui também. Todos da França que estão acompanhando. Muito obrigada. Um abraço a todos. Obrigada, Yara. Tchau, tchau. Eu agradeço. Pode ser. Val, quer conversar mais um pouquinho? A Márcia precisou sair. Está ouvindo ainda? Estou ouvindo. Né? Então, mas acho que assim, acho que o recado foi dado, né, Yara? Né? E acho que a gente não pode deixar de confiar, né, nessa nossa possibilidade, né, de estar junto das pessoas, né, da gente mesmo. A gente não se aprofundou, mas procurar saídas para esse momento que o Brasil está passando. Tem uma campanha muito grande no Brasil. O debate político está acontecendo, embora você tenha todo tipo de opiniões, o debate está acontecendo. As pessoas, eu vejo assim, duas coisas básicas aqui, estão reconhecendo os professores, reconhecendo o trabalho dos professores, as famílias sentindo a falta dos professores. O debate com relação às mulheres nesta quarentena está acontecendo também, infelizmente, muita violência. E que rumos econômicos tomará o Brasil? Fala-se hoje, a pandemia, mas o Brasil já estava muito mal economicamente, muito mal, desemprego, sem um programa à frente, só questões do neoliberalismo, como é que se diz, cortes nos direitos dos trabalhadores. Era esse o foco do Brasil, o neoliberalismo de fato implantado. Mas tem muita gente aqui discutindo e debatendo, como nós estamos fazendo agora, nessa conexão Brasil-França, os rumos que o Brasil vai tomar. Nós temos que achar saída. Aqueles que defendem a pauta dos direitos humanos, a retomada da economia. Não vem me dizer que o Brasil piorou por causa da pandemia. Não, nós já estávamos com problemas seríssimos. Uhum. E acho que a gente precisa ter uma visão mais sistêmica mesmo, né? Eu acho que, assim, o espaço que eu mais ocupo, que eu mais estudo, tem a ver com a educação, tem a ver com a história, e dentro disso com as crianças pequenas e a relação com a formação dos professores e professoras. Mas eu não deixo de ser uma pessoa viva que circula nesse mundo e que faz muitas interfaces. Aí temos o movimento negro, o feminismo, a luta contra o racismo, pelas mulheres, mas o que eu queria dizer? Que pensando nisso que você falou, das saídas, né, eu acho que isso eu já ouvi de você, inclusive, já ouvi da Márcia, já ouvi de outras pessoas, né, não dá mais para a gente pensar uma política pública só no meu cantinho, né? Então, na verdade, quando a gente está pensando a pandemia, mas a gente também está pensando a sociedade por inteiro,
né? Porque o que acontece? A gente tem a educação que precisa estar muito afinada com a saúde, que tem que estar muito afinada com a habitação, que tem que estar muito afinada com o combate à pobreza, que tem que estar muito... Entende? Né? Eu acho que a gente precisa pensar muito nessa questão mais sistêmica. O respeito à ciência, o respeito à educação, o respeito aos Sim. profissionais, o respeito a sistemas que nós não temos como nenhum mundo, como o SUS, a respeitabilidade da volta da política brasileira, que foi tão atacada, tão desprestigiada, a boa política. E nós temos que achar saídas, sim, achar saídas. A educação em tempos de pandemia, o que fazer? Fazer esse debate, nós teremos Enem ou não teremos Enem? Não está resolvido isso ainda. O ministro insiste que nós vamos ter que ter Enem, nem sabemos quando é que a gente vai sair da quarentena. São coisas, assim, muito, muito importantes. O tema da mulher, do feminismo, da pauta dos direitos humanos, tudo isso para nós são debates que nós temos que fazer. Eu agradeço demais você estar aqui junto conosco. Uhum. Eu quero ressaltar, assim, que em tudo que eu aprendi, inclusive com você, com uma semana de imersão que eu fiz em Harvard sobre a questão do funcionamento do cérebro das crianças pequenas, a neurociência, a importância da educação infantil. Nossa, a Márcia Tiburi falou um pouquinho, e você também, como que podem ser os professores mais desprestigiados, aqueles que educam as crianças pequenas, ou que são os alfabetizadores. Até pouco tempo aqui na nossa cidade, os professores alfabetizadores ganhavam menos. Uma coisa assim que eu não conseguia compreender o raciocínio. A educação infantil tem que voltar a ser pública, dar a importância devida ao cuidado com a criança pequena, a teoria científica disso é muito, muito importante para nós. E você vai colaborar demais voltando aqui para o Brasil. Não, a ideia é essa, né? A gente tem, claro, que andar pelo mundo. Eu acho que a questão do estudo, do conhecimento, ele está no mundo inteiro. Mas a gente tem uma casa, a gente tem um lugar, tem uma terra, né? E eu acho que esse lugar, que é o Brasil, ele tem, assim, ainda, já tem produzido, já tem muitas coisas que a gente, até olhando o que a gente tem visto por aqui, que a gente já faz com muita excelência, né? Mas eu acho que, assim, olhar para a educação nesse complexo inteiro que ela é, né? Claro, da infância à vida inteira, a vida adulta, né? Mas eu acho que voltar nisso que eu estava falando, Yara, né? Que a gente precisa criar, a Márcia usou a palavra nexos, né? Esses nexos e esses diálogos, né? Entre os vários setores, né? Porque aí a sociedade não rui, né? Não cai, não decai, se a gente tem essa ideia mais sistema, mais alongada aí, né? De onde pode acontecerem que todo mundo vai sofrer a consequência. Não adianta a gente puxar a piaba só para um lado, né? Então, acho que cada um se especializa no seu cantinho, mas nessa possibilidade muito grande do diálogo, né? Aqui no Brasil, a gente vê uma fala, assim, muitas vezes, que parece, até a professora Maria José Rocha Lima, de Brasília, fala a questão com os idosos, parece que eles são descartáveis. A maneira como os nossos governantes falam, como o presidente Bolsonaro fala, vai morrer um monte de gente, e daí? O que eu posso fazer? Como se os idosos, por exemplo, as pessoas doentes, as pessoas que têm doenças crônicas, fossem descartáveis. É uma barbaridade. A tradução, e não precisa nem traduzir, porque a fala é exatamente essa. Não, todo mundo tem que voltar a trabalhar, porque o Brasil não pode parar, quer dizer, a política pública não acontece. A ajuda para as pessoas que estão em quarentena não chega. Aí as pessoas forçam que precisam trabalhar. E aí nós vamos contaminar os nossos idosos, as pessoas com doenças crônicas, lotar os sistemas de saúde. As políticas públicas têm que acontecer. As políticas públicas de apoio às mulheres, como é que se diz agora, as mais sobrecarregadas hoje, a gente vê, são as mulheres dentro de casa, tendo que administrar tudo, o que tem, o que não tem, as crianças, a educação, mais ainda mostra essa sobrecarga de trabalho se apresenta hoje aí com relação às mulheres. Mas a gente vai achar a saída, sim.
A Maria José fala aqui, o manifesto que você apresentou em defesa dos professores e a necessidade de valorizar os professores da educação infantil e alfabetizadores. Sim, sim, os professores da educação infantil, os alfabetizadores são extremamente importantes. É ali que você dá o rumo da vida da criança. É ali que você faz com que a criança tenha conhecimento do mundo, se abra, o seu cérebro se abra para o conhecimento e o relacionamento com o mundo. E eu acho que, assim, eu trabalho mais com uma perspectiva da educação, voltada nos estudos da infância, nas ciências humanas, né? Então, não dialogo com a neurociência, né? Reconhecendo aí que, claro, é um trabalho importante, né? Mas queria dizer, né, nisso que está sendo, que a gente está dizendo, né, que a gente precisa, né, estar junto nessa batalha e não deixar essa peteca, porque eu gosto de brincadeira, né, cair, né, porque as crianças pequenas, principalmente, né, eu sempre digo isso, Entrou aqui um monte de gente está falando aqui da questão da valorização do professor da educação infantil. Sim, desde sempre. Ela é impronunciável para mim, lá de Paris, que ela é o olhar para o professor da educação infantil. Vários professores entraram aqui falando desta valorização do professor da educação infantil, professor alfabetizador. Não, sim, eu acho que tem essa importância, mas não esquecer também, né, que essa criança, aquilo que eu acho que eu falei no comecinho da conversa, né, ela está em vários lugares, né, e daí também a grande importância dessa formação, que ela seja o mais diversa possível, né, e que esse professor, essa professora, ela entenda o contexto onde ela está, né, porque, como eu estava falando ainda há pouco, né, a criança quilombola, a criança indígena, a criança que mora em Sorocaba, a criança que mora em São Paulo, a criança que mora lá no Rio Grande do Sul, a criança que mora no Paraná, tem direito, né, a ser educada e a ser cuidada, né, de acordo, inserida na sua cultura e com respeito à sua família, às pessoas que estão em volta dela, né, eu acho que quanto mais a gente discute essas questões, mais a gente sabe que o mundo, né, ele não é aquilo que está pré-determinado, né, assim, pela cabeça de alguns adultos que dentro de uma determinada concepção de mundo e de ideias, né, eu acho que, assim, a gente precisa abrir um pouquinho mais, né, e prestar atenção nas crianças, sim, eu acho que era isso que eu queria falar desde o começo, né, que as crianças, elas podem não falar com com a fluência verbal, né, mas está ali o gesto, a expressão, o choro, a convivência com o mundo adulto, né, para a gente fazer esse elo, né, com esse nosso presente, mas que também significa o que a gente quer como humanidade, o que a gente quer como sociedade. Então, aí volta de novo, né, nessa coisa da valorização de quem trabalha com a primeira infância, né, e quem valoriza esse trabalho. Paulo, queria agradecer demais que você tenha participado conosco. Volto logo para o Brasil. Queria agradecer muito daqui a pouquinho eu estou aí. A Suzete Lima. Tem mais de 300 pessoas que entraram, então todo mundo desculpe, mas tem mais de 300 pessoas que contribuíram aqui conosco. Poderia falar algumas delas? A Ana Érica Vieira, a Tânia Bacelli, a Lucimara Rocha, a Luísa Cunha. A Ana é minha irmã. Quem? A Ana é minha irmã. A família está ouvindo. A Maria do Carmo Silva, a Luísa Cunha, a Ariana Queiroz, a Nina Xavier, o Zé Pelim, professor André Cordeiro, a Suzete Lima, aí de Paris, que a gente tem que agradecer demais, que ela que nos conseguiu nos unificar. A professora Castelli, Heloísa Aragão, que nós já citamos, a Sandra Lia Massarelli, a Vilma Chante, Regina Silva, Julie Coleman, a Ana Érica, já falamos, Maria do Carmo Silvia, a Tânia Esboy, o Hamilton Godinho Berger. Nossa, um monte de gente legal aqui, mais de 300, eu não consigo ler todos. E a gente vai como é que se diz, continuar reproduzindo essa nossa fala. O Antônio Sérgio Ismael entrou agora aqui nos parabenizando pela live. E queria agradecer de novo aí de Paris a Suzete Lima Kourskian. Acho que eu pronunciei. Não estou ouvindo. Ela tá agora ouvi. Agora sim. Ela que é do núcleo do PT aí de Paris, que nos
que nos proporcionou a unificarmos aqui nessa. A Ildeia Maria de Souza, lá de Mairinque. Olha, um monte de gente aqui. Mais de 300 pessoas aqui mandando recados para nós e parabenizando por essa live. Queria agradecer de você demais e volto a dizer, volta logo para nós. A gente volta, imagina, tenho chão, tenho casa, estou com saudade de comer arroz e feijão no Brasil. Não está fazendo. O José não, assim, o professor José Adão entrou agora, você conhece também? Conheço, diretor de escola, Adão. Né? Colocando aqui, ó, bater duro nessa ideia de ensino à distância na educação básica, pelo amor de Deus, vamos valorizar os professores. E assim, acho que continuar junto, né? Eu acho que assim, tudo o que nós podemos fazer nesse momento é a gente perceber e tentar fazer esses encontros que nos fortaleçam também, né? E não deixar isso depois também ficar ausente da nossa prática. Né? Porque interessa a vida, interessa as crianças, interessa a educação, né? Mas interessa principalmente que a gente consiga viver numa situação de país, de mundo, né? Democrático, né? E com a presença de todas as pessoas. Né? E aí a gente volta de novo a falar assim, olha, vamos prestar atenção, são as pessoas negras que estão morrendo, são as pessoas pobres que estão passando necessidade, né? Não tem isso de que o vírus é igual para todo mundo. A gente sabe que ele chega de forma diferente, dependendo do lugar onde você está, com quem você se relaciona, né? E a forma, né, que ele atinge a pobreza, atinge a cada um de nós também. Tá e... Muita gente aqui... trabalhou comigo na educação infantil lá em São Paulo, lá no século passado. Está falando isso aqui. Quem mais aqui? Ai, nossa, a Nina Xavier, o Cacá Vicente, a Luciene Rodrigues da Silva, um monte de gente que a gente quer agradecer, o professor José Bacana. Pereira, todo mundo aqui, nossa, que legal. Não, eu acho que assim, tempo para a gente pensar, vamos terminar, né, Yara? Mas eu acho que a gente pensar, claro, em todas essas questões, mas que a gente tenha saúde, disposição, né, e serenidade, né? Porque a gente precisa encontrar, assim, esses espaços de liberdade, essas brechas que a gente tem que ir atrás delas, né? Essas saídas que você disse, mas acho que principalmente não deixar de acreditar que a gente pode viver num mundo, num país melhor. Né? E a gente tem que fazer isso. Claro, agradecer demais pelas crianças e tal. Né? Agradecer demais a Márcia Tiburi, que entrou conosco aqui, agradecer a Suzete aí de Brasília. Deixa eu mandar, gente, agora eu vou fazer aquela coisa meio assim, posso mandar um abraço para todo mundo aí no Brasil, em especial para o Maca, que eu gosto muito dele. Explica quem é o Maca, por favor. Maca é meu companheiro, né? Minha família está toda no Brasil, Macambira, Paulo Macambira. Né? Ele deve estar com vergonha agora, porque ele não gosta disso, mas eu também não gosto, né? Nem rede social eu tenho. Né? Então, eu quero mandar um abraço para todo mundo aí no Brasil, mas, Maca, para você. Professor... Desculpa, Yara, acabei com a live. Professor Macamira, Maria José Rocha Lima, aí Ivone Gironói, um monte de gente entrando aqui ainda. Muito obrigada, Val. Até a próxima. Obrigada a vocês. Assim, só para dizer, né, que a gente batalha, que a gente estuda, que a gente defende a escola, as crianças, a educação infantil, a creche, né, mas que a gente também tem que construir e manter os nossos laços afetivos. E os laços afetivos estão aí no Brasil, né? Queria aproveitar esse momento para matar um pouquinho a saudade também. Obrigada, um abraço. Obrigada, Yara. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Um abraço. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau. O último aqui, José.